Olá, seja bem-vinda, bem-vindo a esse momento de estudo, de reflexão, promovido pela Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor aqui de Copacabana. Que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe no meditar da sua palavra sobre o tema de hoje, uma igreja saudável. Se você fosse a um médico, qual seria uma das primeiras coisas que ele faria? Qual seria o primeiro exame? Em geral, os médicos estão interessados nos sinais vitais. Saber como está o nosso batimento cardíaco, fazer um exame detalhado para ver se nós estamos saudáveis. A igreja, muitas vezes, é comparada a um corpo, tendo como cabeça Jesus Cristo. Dessa maneira, eu também quero convidar você a gente refletir sobre quais são os sinais vitais de uma igreja. Como saber se uma igreja é ou está saudável. O que sustenta uma igreja saudável? E eu quero convidar você a meditar nas palavras escritas pelo Lucas. Lucas, que escreveu o Evangelho, e também a famosa e mais importante obra, na minha opinião, dele, que é Atos dos Apóstolos. Nós poderíamos muito bem ficar sem o Evangelho de Lucas, claro que perderíamos alguns detalhes relevantes, importantes da vida de Jesus Cristo, mas é muito interessante também o livro de Atos, uma obra em que mostra a igreja no seu surgimento e como ela agiu após a ascensão de Jesus Cristo. A nossa igreja, ela começa em Jerusalém. A comunidade mãe de todas as igrejas cristãs é a igreja de Jerusalém. Já tentaram tirar o centro da igreja cristã para outras cidades que foram importantes na história, mas é importante lembrar que tudo começou em Jerusalém. O próprio envio de Jesus Cristo inicia falando para pregar em Jerusalém, em Israel, Samaria e os confins da terra. Tudo começa em Jerusalém. E como viviam os primeiros cristãos? O que sustentava a fé dos cristãos de Jerusalém? Lucas nos explica isso ao lermos Atos capítulo 2. Especialmente eu convido vocês a ler do versículo 42 até o final. Atos 2, 42 até o versículo 47, acabando com o capítulo 2. A igreja de Jerusalém, essa pequena comunidade que dá origem à grande igreja cristã, 1/3 da população mundial, ela tinha características muito bonitas. E Lucas escreve isso assim: como viviam os convertidos, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veja que são coisas simples. Eu não sei se você já parou para pensar que é isso que faz uma igreja ficar de pé. A doutrina. Eles continuavam perseverando na doutrina em que foram evangelizados, na doutrina dos apóstolos. Mas qual é a doutrina dos apóstolos? É aquela que Pedro, exatamente em Atos 2, se você virar, a pregação de Pedro, a partir do versículo 14, ela apresenta para nós qual era a doutrina dos apóstolos. Podemos resumi-la afirmando que criam em Jesus Cristo como verdadeiro homem, verdadeiro Deus, como o Messias, aquele que cumpre a promessa de ser enviado um homem que ia nos salvar, o Rei, o nosso Rei Jesus. Então, de uma forma resumida, a doutrina dos apóstolos é aquela firmada na certeza de que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, que subiu ao céu e virá nos julgar e nos levar para casa no final dos tempos. Eles perseveravam no Evangelho, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esses são os sinais vitais da igreja. E com esses sinais vitais, a igreja pulsava e Deus ia acrescentando diariamente a ela novos convertidos. Mas a pergunta que eu quero fazer na nossa reflexão agora desse momento é: como esses sinais vitais, esses 4, perseverar na doutrina dos apóstolos, viver em comunhão, né, também no partir do pão e nas orações, como esses 4 pontos impactam
na nossa vida de igreja hoje, na nossa congregação, na vida de cada um de nós, porque igreja não é apenas o conjunto da comunidade de igreja, somos nós, cada ovelhinha que ouve a voz do bom pastor. Então, aquilo que sustentou a primeira igreja continua sendo vital para que a gente continue de pé, como igreja local e como membro da igreja. Por isso que esses sinais vitais, eles ainda são relevantes hoje. Quando esses sinais vitais estão firmes, fortes, a igreja está bem, a sua saúde espiritual está bem. Como esses sinais vitais impactam na vida de quem congrega hoje, na igreja cristã do século XXI, seja aqui no Rio de Janeiro ou seja em outro lugar? E a resposta está no próprio texto. A primeira questão, primeiro ponto em que somos impactados por continuarmos perseverando no Evangelho, é que a fé torna-se perseverante. Ou seja, não é qualquer vento de doutrina que me afasta, não é qualquer circunstância que me afasta de Cristo. A fé torna-se perseverante. Eu estou fortalecido porque a minha base é o Evangelho, a boa nova da salvação, que a fé que eu tenho em Cristo Jesus não se abala facilmente, como diz em Atos 2,42. O segundo, o medo dá lugar à confiança. Em Atos 2,43 afirma, em cada alma havia temor. Havia temor. As pessoas temiam, confiavam em Deus. Por isso mesmo, diante do futuro incerto, das dificuldades, o medo ele é substituído e dá lugar à confiança. Diante do incerto, a minha fé me sustenta, pois eu confio em Deus. Eu sei que o Senhor é fiel. Eu sei que Ele é justo, que Ele é amoroso e generoso. Em terceiro lugar, quando eu persevero nas doutrinas dos apóstolos, quando eu vivo em comunhão com os meus irmãos, quando eu divido o pão, quando eu tenho uma vida de oração, o egoísmo é substituído pela generosidade. Generosidade. E a gente vê isso na história da igreja. Onde os sinais vitais estão firmes e fortes, a igreja é um ninho de generosidade. As pessoas se ajudam, as pessoas ajudam, as pessoas servem, as pessoas se preocupam. E isso é um ponto que nós precisamos sempre ficar atentos. Como anda a nossa generosidade? Estamos cuidando do nosso próximo, do nosso semelhante? Será que nos preocupamos? E a generosidade não é só em dinheiro, não. Às vezes é a maneira mais fraca de demonstrar generosidade com dinheiro. Às vezes as pessoas não precisam de dinheiro, elas precisam de atenção, de cuidado, de carinho. E muitas vezes nós esquecemos disso. Esquecemos o poder da palavra. Quando eu mando uma mensagem, quando eu ligo para um irmão que sofreu uma cirurgia, que está de luto, eu aviso a ele que eu orei por ele, pergunto como é que ele está, se ele está precisando de algum apoio. Isso faz toda a diferença. E isso só é possível quando realmente estamos seguindo os passos da Igreja Mãe, da Igreja de Jerusalém, a igreja que nos ensina o caminho de uma igreja saudável, de uma vida cristã saudável. A fé torna-se perseverante. O medo dá lugar à confiança. O egoísmo é substituído pela generosidade e não acaba aí. A alegria torna-se uma marca da comunidade. Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Havia alegria em estar junto, alegria em viver a fé comunitariamente. Olha que bacana isso. E com isso, a quinta marca, o testemunho torna-se algo natural, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Eles contavam com a simpatia de todo o povo, porque
viam como eles se amavam, viam como eles se tratavam bem, viam como eles se cuidavam, viam como a fé era expressa em atitudes e percebiam que aquela fé era genuína e verdadeira. E com isso, sabe o que acontecia? A igreja crescia. E olha que interessante. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. O crescimento da igreja, portanto, não vinha por causa das estratégias, pela sabedoria da liderança, da diretoria, dos pastores, mas vinha da graça de Deus que ia mandando gente. Porque Deus não vai mandar gente para um lugar que não quer receber gente. Deus não vai mandar gente para um lugar onde as pessoas não se preocupam com gente. Agora, se nós abraçarmos, se nós acolhermos, Deus envia naturalmente. E isso é um fato comprovado historicamente. Agora eu quero te convidar a fazer uma pequena aplicação. Imagine que você pudesse consultar um médico, mas não um médico do corpo, um médico espiritual. Um médico que fosse capaz de examinar a sua saúde espiritual e a minha saúde. Será que ele diria que estamos nos alimentando bem espiritualmente? Será que ele diria para mim e para você que nós estamos vivendo em comunhão ou só assistimos culto? Será que ele diria para nós que a nossa vida de oração está ok ou que precisamos melhorar? Será que ele perceberia que nós participamos da Santa Ceia com alegria e confiança? Pense nisso. Como vai a sua vida de oração? Como vai a sua vida de comunhão? Nós, como igreja, precisamos melhorar a cada dia, tanto na vida de oração, como participar da Santa Ceia. Muitas pessoas vêm pouco à igreja. Muitas pessoas não vão à igreja. Algumas pessoas frequentam regularmente a igreja. Será que isso faz diferença na vida das pessoas? Aqueles que perseveram na fé dos apóstolos, aqueles que vivem em comunhão, aqueles que dividem o pão, aqueles que têm uma vida de oração, são pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus. Assim, são pessoas que têm comunhão com Deus e têm a oportunidade de ouvir e falar com Deus. Isso faz toda a diferença. Isso fez a diferença na vida de Lucas, o evangelista, fez a diferença na vida desses cristãos do primeiro século e faz diferença na nossa vida, sim. Não que a nossa vida vai ser uma vida sem problemas, sem dificuldades, mas é uma vida em que o nosso Pai nos acompanha, nos orienta, perdoa e consola. Atenção com a sua saúde espiritual. Olhemos com cuidado para aquilo que nós podemos estar perdendo em estarmos afastados de Deus. E você, que vive em comunhão, que persevera na fé dos apóstolos, continue. Apesar de muitas vezes a dúvida, será que vale a pena? Vale sim. Porque aqueles que perseveraram na fé em Cristo Jesus não foram abandonados. Pelo contrário, são os benditos do Pai. São aqueles que correram a corrida da fé e que foram recebidos na linha de chegada por Cristo Jesus. E agora Ele está com você. E no final da corrida, Ele estará lá com você, pois foi Ele que prometeu. Por isso, persevere, continue, não desanime. Nem sempre o culto será o culto mais lindo do mundo. O pastor, muitas vezes, ele não vai acertar e vai fazer o culto, celebrar o culto da melhor maneira ou da maneira que você acreditava ser a melhor. Nem sempre o sermão dele vai ser fantástico. Mas o que mantém uma igreja de pé é perseverar na doutrina dos apóstolos, é estar em comunhão, é partilhar aquilo que recebemos e é ter uma vida de oração. Assim viveram os primeiros cristãos e assim morreram os primeiros cristãos, perseguidos, mas não desolados. Carregaram as suas cruzes, mas não foram abandonados. Assim como Estevão,
que viveu essa experiência da primeira congregação, que ao ser martirizado olhou para cima e viu os céus abertos. É assim que cada um de nós, no final da nossa jornada, pela fé em Cristo Jesus, seremos recebidos, com os céus abertos. Que Deus nos conceda um abençoado fim de dia. Oremos. Querido Deus e Pai, fortalece a minha fé para que eu persevere na doutrina dos apóstolos. Ajuda-me a viver uma fé comunitária, a viver em comunhão, ter um coração generoso, servir e ter uma vida de oração. Dá-me, Senhor, que a cada dia, que a cada novo dia, os ruídos da nossa vida não nos afastem de Cristo Jesus, pois Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Nele queremos viver e morrer. Em nome do Salvador Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te abençoe e te guarde, hoje e sempre. Amém. Forte abraço, que Deus abençoe você e a sua família.